Bom, o principal assunto do Twitter e das redes sociais é exatamente o caso do vídeo do Bolsonaro. Esse é um tema central que, com isso, ele fere o decoro parlamentar e é passivo até de impeachment. É claro que essa história não vai ser tão simples assim. Mas vamos pensar um pouquinho. Vou trazer para vocês alguns pontos para a gente refletir sobre essa tática, essa estratégia, essa forma como o Bolsonaro se comunica nas redes sociais. Nós já sabemos que o Bolsonaro foi eleito presidente da República baseado em fake news. A principal fake news dele foi exatamente o kit gay, depois a chamada mamadeira de piroca, além de vários outros fakes que ele utilizou. Então, a tática do Bolsonaro é exatamente o uso de fake news, o uso de mentiras para prejudicar a imagem daquele que ele considera inimigo. Principalmente no caso do PT, da esquerda, dos movimentos sociais. Essa tática, ela demonstra muito claro como o governo Bolsonaro, como o presidente Bolsonaro, ele utiliza uma tática de ódio. Isso é muito comum, exatamente em quem quer condenar o outro, desqualificar o outro. Isso foi feito, repito, durante as eleições e ele continua fazendo exatamente como se estivesse em campanha presidencial. Essa tática do Bolsonaro não é uma tática inocente. Isso é utilizado por Trump e por vários grupos de direita, de extrema direita, para desqualificar aquele que ele considera um inimigo. Tá? Então essa tática ela é utilizada exatamente pelos grupos de extrema direita para desqualificar aqueles que ele considera inimigo. Isso é uma tática do discurso do ódio. Enquanto o Bolsonaro quer exatamente mostrar o contrário, mostrar que o PT, que a esquerda é que está exatamente trazendo problemas para a sociedade, trouxe corrupção, ele quer mostrar também que esse grupo, o PT, a esquerda, todos os movimentos sociais de esquerda, são prejudiciais à sociedade. E para isso ele faz o quê? Desqualifica. Só que isso é uma atitude orquestrada. Por exemplo, o Bolsonaro colocou um vídeo impróprio para os menores de 18 anos no Twitter, a ponto do Twitter tirar esse vídeo do ar. Então, essa tática não é inocente. Claro que exatamente tem os exageros, mas não é inocente. A ideia é exatamente causar um impacto o maior possível, considerando uma onda de terrorismo, considerando que tudo isso é terrorismo, mostrando que o outro lado corresponde a tudo isso. Por exemplo, o Bolsonaro colocou um vídeo, que na verdade é um vídeo que pode ser caracterizado como vídeo pornográfico, todo mundo já viu aí nas redes sociais o teor dele. E o Bolsonaro, quando faz isso, ele vai fazer o quê? Ele quer trazer a sociedade para uma visão totalmente pejorativa daquele que ele está acusando. Por exemplo, ele quer dizer que o carnaval no Brasil, que quem participa de carnaval é exatamente esse tipo de pessoas, ou seja, pessoas pornográficas, pessoas que não têm moral, que não têm valores. É isso que ele quer fazer. E quando ele faz isso, ele quer associar diretamente à esquerda, ao PT, aos movimentos sociais, ou seja, tudo que é de sujeira, de coisa mais absurda possível. Ele vai criar, por exemplo, uma frase, ou vai pegar uma imagem, um vídeo, qualquer coisa que possa mostrar que aquele que ele está mostrando é exatamente tudo que não presta. É uma tática exatamente para esconder aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, principalmente para provocar uma onda de indignação contra aqueles que ele está acusando. Foi isso que aconteceu quando associou o kit gay ao PT, com a onda de antipetismo, e foi também com a chamada mamadeira de piroca, além de vários outros fakes que foram utilizados. Né? Por exemplo, é fato que passa a imagem também
do Bolsonaro, durante a campanha, a imagem da facada. Vamos dizer, a facada aconteceu de alguma forma. Só que já se sabe exatamente, né, há vários indícios de que essa facada foi fake. Que, na verdade, o Bolsonaro já estaria, nesse período, se preparando para uma cirurgia de um câncer de estômago. Se houve a facada, ela houve mais de maneira orquestrada, pelo menos há indícios sobre isso. Inclusive, há um documentário que trata sobre isso, chamado A Facada no Mito, que vocês podem encontrar nas redes sociais. Eu vou ler aqui para vocês um texto do blog que ele vai exatamente tratar desse assunto. Ele vai tratar desse assunto, tá? Ele diz o seguinte, o título do blog é o seguinte: vídeo obsceno, tática de Bolsonaro é comum em discursos de ódio. É o blog do Entendendo Bolsonaro. Ele diz o seguinte: na terça-feira 5, o presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter um vídeo considerado como conteúdo adulto. Numa cena de carnaval paulista, um homem dança em cima de um ponto de ônibus. A certa altura, introduz o dedo no ânus. Um segundo rapaz então urina na cabeça do que dançava. Bolsonaro usa na publicação uma estratégia conhecida como exemplar saliente, comum em tentativas de difamação. Na definição de George Lakoff, professor aposentado de Ciências Cognitivas e Linguística na Universidade da Califórnia em Berkeley, exemplar saliente é um caso fora da curva, geralmente raro e negativo, usado de forma sensacionalista como representativo de todo um grupo social. Por exemplo, ele pega uma imagem isolada de um carnaval, né, de um bloco de carnaval, que de fato tem aquilo que ele está mostrando ali no vídeo, só que não pode generalizar que tudo isso, carnaval significa isso, que todos os blocos fazem isso. Então ele faz isso para quê? Para causar um impacto negativo sobre exatamente aquilo que ele está acusando. Ao escrever, é isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Bolsonaro sugere essa intenção. A reportagem da Folha de São Paulo conversou com pessoas que testemunharam a cena no cortejo do bloco no centro da capital paulista. O jornal afirma que os entrevistados descrevem o momento como isolado no evento. Ou seja, é exatamente um momento isolado no evento e se de fato aconteceu aquilo que está sendo filmado, que foi filmado. Só que um fato isolado. Com fatos isolados acontecem em várias situações. Na quarta-feira, 6, Bolsonaro sugeriu, alimentando a polêmica no Twitter, né? Ele até pergunta, o que é Golden Shower? Né? O Bolsonaro não sabe exatamente o que significa isso. Lakoff classifica a estratégia dos exemplares salientes como parte do método do discurso de ódio, o uso de linguagem para difamar, depreciar ou desumanizar uma classe ou grupo de pessoas, atribuindo-lhes certas propriedades inerentes. Exemplos típicos são imoralidade, inferioridade intelectual, criminalidade, falta de patriotismo, preguiça, falta de confiança, ganância e tentativas ou ameaças de dominar seus superiores naturais, escreve Lakoff. Os exemplares salientes são assim usados para julgar, muitas vezes de forma precipitada, o restante do grupo. É uma estratégia de manipulação, conforme define Lakoff em artigo conjunto com Guy Durand no Guardian. O texto do jornal britânico foca no uso da linguagem pelo presidente americano Donald Trump. Ele é um mestre em difamar grupos inteiros de pessoas como mentirosos, estupradores, terroristas, ou no caso das agências policiais de inteligência dos Estados Unidos, agentes da corrupção. Não é a primeira vez que a estratégia é usada no Brasil. Durante as manifestações Ele Não, em repúdio ao então candidato Bolsonaro em setembro do ano passado, casos de nudez feminina nos protestos foram apresentados por perfis conservadores como evidências da depravação do movimento. E no terreno da educação,
o Escola Sem Partido tenta provar, por meio de denúncias de aulas e outros momentos da vida escolar, que estaria em curso um amplo processo de doutrinação nas redes pública e particular. O site do movimento apresenta algumas dezenas de depoimentos e vídeos. O Brasil tem cerca de 48 milhões de estudantes. Pois bem, pessoal, então veja só. Na verdade, o que o Bolsonaro colocou é evidente um absurdo. Mas é interessante exatamente também lembrar o seguinte, que o que está por trás disso é todo um processo de difamação que ele e os seus seguidores usam como estratégia central para desqualificar, para criminalizar os movimentos sociais, os partidos de esquerda, os partidos que não interessam para ele, que questionam ele. É isso que ele faz, é isso que ele fez durante a sua campanha, é isso que ele continua fazendo. Veja que essa mesma tática é usada também pelos seus filhos, principalmente pelo Carlos Bolsonaro, além do Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Ou seja, tudo aquilo que eles imaginam de imundície, de ruim, eles pegam aquilo ali e focam exatamente numa pessoa, por exemplo, no PT, numa pessoa do PT, no Lula, em qualquer militante de movimento social de esquerda, para mostrar para a sociedade de maneira demonizada o que representa essa pessoa e com isso criar o ódio. Por exemplo, se nós tivemos já um processo muito longo de difamação do PT e de Lula, principalmente por meio das mídias, as principais mídias como a Rede Globo, as principais emissoras de televisão, e inclusive apoiado de certa forma por setores do judiciário, nós vamos ter também esse processo de difamação que vai ser levado pelo Twitter e pelo WhatsApp, e vai ser uma campanha massiva que vai causar, inclusive, uma imagem extremamente negativa do PT. Na verdade, criou essa imagem extremamente negativa. Então, criou uma imagem demoníaca do PT, de Lula e de seus seguidores, e isso foi utilizado, inclusive, de maneira massiva nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Não à toa que a maioria, ou praticamente todos os seguidores do Bolsonaro, eles acreditam ainda hoje na mamadeira de piroca, que foi uma das coisas que eles utilizaram como fake também, e no kit gay. Então, observe que a estratégia do presidente da República e de seus seguidores é a estratégia da difamação e do discurso do ódio. Isso é muito perigoso. Em outras palavras, podemos exatamente deixar muito claro que isso caracteriza fascismo. A característica central do fascismo é difamar os outros, é criar imagens negativas das piores possíveis, exatamente para que as pessoas sigam exatamente essa imagem negativa. Ou seja, se o PT é tudo que não presta, é corrupção, então é claro que é melhor votar no presidente por mais esdrúxulo que ele se apresenta. Melhor dizendo, não votar no candidato por mais esdrúxulo que esse candidato se apresente. E, infelizmente, esse candidato esdrúxulo que chegou à presidência da República teve o apoio da mídia, teve o apoio das principais emissoras de TV, teve o apoio, inclusive, do judiciário, quando foi conivente com a situação, teve o apoio dos militares também, que se apoiaram com isso, né? Então, é muito importante saber disso. Depois a gente fala mais sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades, de divulgar, compartilhar os nossos vídeos e divulgar o nosso canal. Até mais.